Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. São 10 horas e 46 minutos da manhã. E bom, o bambu está gemendo no Oriente Médio. Vamos falar um pouco sobre isso. Num sentido, digamos, micro, o que está acontecendo é o seguinte. A Síria, enquanto entidade política capaz, deixou de existir. Não existe mais Síria, não existe mais um Estado sírio. Ela existe enquanto região geográfica histórica, mas não existe mais um Estado sírio. É importante a gente ter isso claro em nossas mentes. Não existe mais um Estado sírio. Desde que o Assad desistiu e foi para a Rússia, não existe mais Estado sírio. A história chinesa está cheia desses eventos. A Síria é como se fosse um local dominado pelos senhores da guerra. Isso também é muito comum em estados africanos. A Líbia é um estado falho nesse sentido, a Somália é um estado falho nesse sentido, e a Síria agora é um estado falho. Todos eles, claro, com os dedinhos, a mão, o braço, corpo inteiro dos Estados Unidos e do Estado de Israel. O que é a Síria hoje? Bom, o extremo sul da Síria está ocupado diretamente pelo Estado de Israel. A margem direita do Eufrates, no leste, está ocupada pelos Estados Unidos da América, mas essa ocupação está sendo desafiada pela resistência iraquiana. Ao oeste do Eufrates, o litoral, em torno de Latak, é uma área sob controle russo, pelo menos em torno das bases. É uma área em disputa. As forças do Al-Julani tentam dominar a região, mas a população busca refúgio nas duas bases russas que não estão sendo desafiadas. Nem o Al-Julani, nem o Estado de Israel, evidentemente, têm a coragem ou a empáfia de desafiar o Estado de Israel. Desafiar, perdão, a Federação Russa. Então, o litoral mais oeste, a região original onde moram os alauítas, é uma área de disputa entre as forças do exército sírio e do exército árabe sírio. O exército árabe sírio, que é o que está ocupando um suposto poder na Síria atualmente, é importante, e aí que começa a grande complicação. Ele não é exército, não é árabe e não é sírio. Entendeu? Igual o Estado Islâmico, que não era Estado nem era islâmico. Era um grupo criado por Israel, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que juntava radicais wahhabitas, que praticam uma coisa que tem tanto a ver com o islamismo, quanto o sionismo com o judaísmo, ou como o neopentecostalismo com o cristianismo. Não tem conexão. Da mesma forma, o exército árabe sírio, reitero, ele não é um exército, é um grupo terrorista, é uma grande agremiação terrorista, não é árabe, um contingente muito grande de terroristas que são paquistaneses, são afegãos, são tchetchenos, não é árabe. E não é sírio, esse é o ponto principal. A grande maioria dos terroristas que ocuparam o governo da Síria não são sírios. Eles não são sírios. O próprio Al-Julani é saudita. E como eu disse, há tchetchenos, paquistaneses, afegãos, líbios, grande contingente de líbios, marroquinos. É uma formação de radicais estrangeiros colocado lá originalmente pelo Estado de Israel. Entendeu? Ele não é exército, não é árabe, não é sírio. É importante a gente dizer isso. Mas o que eles controlam? Aí entra a questão. Eles não controlam a Síria. Eles disputam o controle do oeste. Eles não têm nenhum controle do leste do Eufrates. Eles não controlam o sul. E o norte, o terço norte da Síria, hoje, está completamente dominado pela Turquia. A Turquia ocupa um terço do território sírio. Talvez um bolsão ali, outro acolá, controlado pelos curdos. Mas um terço
do norte da Síria ocupado pela Turquia. Então, qual que é a configuração da situação síria no momento? O leste está sob ocupação norte-americana, onde eles roubam petróleo com apoio dos também ladrões curdos, mas esses ladrões curdos e norte-americanos estão sendo desafiados pela resistência iraquiana, que na verdade é patrocinada pelo Irã. Esse é o leste da Síria. Não há controle algum do Al-Julani ou de qualquer outro no leste da Síria. E os Estados Unidos estão se retirando de lá. Certo? Estão se retirando de maneira acelerada. O que quer dizer que todo o leste da Síria vai passar para o controle da resistência iraquiana. Em última instância, é uma área de influência do Irã, porque a resistência iraquiana é subordinada ao Irã. Então, hoje, qual que é a situação na Síria? O terço norte, vamos colocar, o terço norte está sob controle turco. O terço leste está saindo do controle norte-americano para entrar no controle iraniano. O terço restante, no centro e no sul, está dividido, por sua vez, em 5 quintos diferentes. O quinto oeste é a área alauíta, que está sob proteção russa. O quinto sul, junto às colinas de Golã, está sob controle direto do Estado ilegítimo. E os 3 quintos centrais, em torno de Damasco até Hormuz, estão sob controle, na prática, do terrorista Al-Julani. Vamos falar sobre o Al-Julani. Ele foi classificado pelos Estados Unidos da América até muito recentemente, até alguns dias atrás, como grande líder terrorista. Hoje, normalmente, uma recompensa de $10 milhões foi oferecida pela cabeça dele. Mas agora, de uma hora para outra, se tornou aliado dos Estados Unidos. E é, então, estranho que agora o Estado de Israel esteja atacando. Gente, o Estado de Israel, vamos deixar claro, ele não está atacando a Síria. A Síria não existe mais. O Estado de Israel não está atacando o terço leste controlado pelo Irã, com proxies iraquianos, da onde os Estados Unidos estão fugindo. O Estado de Israel não está atacando o terço norte, controlado pela Turquia. O Estado de Israel, evidentemente, não está atacando um quinto do outro terço que está sob proteção russa. O que o Estado de Israel está atacando são as forças terroristas que ele mesmo colocou lá. Porque o Al-Julani, Al-Qaeda, Estado Islâmico, todos esses grupos foram criados por Israel, patrocinados por Israel, dirigidos por Israel e trabalham para Israel. Então, quando a gente fala Israel está atacando a Síria, nós estamos sendo qualquer coisa menos precisos. Não há precisão nessa frase. Não há precisão nessa frase. Porque não existe Síria. Você não ataca algo que não existe. O Brasil declarou guerra ao Império Otomano. Como assim? O Brasil é um parceiro do Império Austro-Húngaro. O Brasil tem relações estáveis com Tchecoslováquia, União Soviética, Alemanha Oriental e Iugoslávia. What? Não existe mais Síria. Certo? Não há mais Síria. Coloquem isso como uma perspectiva central de qualquer tentativa de entendimento. Não existe mais Síria. Então, o que Israel está atacando? O Al-Julani. Isso implica, de maneira definitiva e sem qualquer sombra de dúvida, que o Al-Julani saiu do controle israelense. Ele era um proxy israelense. Então, quem controla ele não é mais o Estado de Israel. Então, quem controla? Quem está pagando as contas? Aqui e ali ventila-se o nome de Sua Alteza. Ele é de nascimento saudita. Sua Alteza Real é um homem que sabe ser convincente. Ele tem um grande poder de convencimento. Eu diria que as pessoas que não concordam com Sua Alteza Real, depois de você chamar e conversar com ele, elas ficam destroçadas. Às vezes até literalmente. Então, o Al-Julani, que é saudita, que evidentemente a família dele é saudita,
muito provavelmente foi chamado a conversar com Sua Alteza Real. Falou, Adjulano, então, a coisa mudou agora. Você está do meu lado, está do lado de Israel. Gente, se Sua Alteza, ou um enviado de Sua Alteza, chegar em você com essa opção, e eu puder te dar um conselho, conselho amigo, irmão, camarada, fique do lado de Sua Alteza. Não fique contra ele, não. Não é uma ideia inteligente. A expectativa de vida de quem se opõe a Sua Alteza é muito pequena, muito baixa. O Adjulano sabe disso. Ele pode ser um terrorista, maluco, ensandecido, pode ter trabalhado para Israel, pode ter trabalhado para os Estados Unidos, mas ele sabe quem manda. Então, ao que tudo indica, a Arábia Saudita, que já tinha rompido com o Estado de Israel, de maneira muito clara, já tinha rompido com o Estado de Israel, resolveu romper de vez. Chamou o Adjulano. Senta aqui, novinho, vamos conversar, não seja um rebelde. E aí, bom, isso explica. Nós vamos ter que esperar o cara que realmente sabe, o Alastair Crooke, comentar sobre o assunto. Vamos ter que esperar. Talvez um dia ou dois. Que um dia ou dois o Alastair Crooke, que quem realmente entende tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, sempre vai dizer o que realmente está acontecendo. Mas, honestamente, é muito pouco improvável que fuja disso que eu estou dizendo. Porque, considerando que A, não existe mais Síria. B, o que está sendo atacado é a parte, o terço sírio, sob o controle do Al-Julani. Mas o Al-Julani, C, foi colocado lá pelos próprios israelenses, pelos próprios norte-americanos, pelos próprios britânicos. Então, é óbvio que D, se o Estado de Israel, que colocou o Al-Julani lá, está atacando o Al-Julani, é óbvio que o Al-Julani mudou de lado. Se ele mudou de lado, ele está do lado de alguém. Esse lado, evidentemente, não é o da Turquia, que ameaçou descer o fogo em Damasco também. Então, evidentemente, o Al-Julani não é patrocinado pelo Erdogan. O Al-Julani é óbvio, assim, ululantemente óbvio que não está do lado do Irã. Então, quem está controlando o Al-Julani? Eu apostaria na Arábia Saudita. Ou num proxy da Arábia Saudita, Catar, Emirados, não sei. Mas quem manda é Sua Alteza. E isso é uma notícia horrível para o Estado de Israel. Mas uma notícia horrível para o Estado de Israel. Porque implica que ele tinha a Síria enquanto um Estado acossado, destruído pela OTAN, principalmente por grupos terroristas criados pelo Estado de Israel e pela OTAN. E o Estado de Israel falava, nossa, o Al-Assad é ruim, ele é do mal, ele é nosso inimigo. As pessoas... Agora o Estado de Israel tem um problema. Na verdade, ele tem 3 problemas. Porque o Erdogan está cada vez mais próximo da fronteira com o Estado de Israel. Por isso que ele falou que vai atacar Damasco. Ele não quer derrubar o governo que não é governo. Ele quer chegar perto do Estado de Israel. A esquerda dos turcos, na margem direita do Eufrates, leste da Síria, os americanos estão fugindo e os iraquianos, que na verdade são iranianos, estão entrando. Então, 2 grandes inimigos de Israel estão postados na Síria nesse momento. Ao norte, os turcos. Ao leste, os iranianos. Simbolicamente, e até mais do que metaforicamente, sem querer, Assad protegeu o Estado de Israel dos reais adversários de Israel. Os turcos, que mudam de lado sempre de acordo com a conveniência, e a conveniência agora é delenda est Israel,
e os iranianos. Isso é um problema enorme para o Estado de Israel. Com a Arábia Saudita mudando também de lado, o Al-Julani agora é um vassalo de Sua Alteza. Então agora o Estado de Israel tem 3 inimigos poderosíssimos no norte. Muito mais ricos, Arábia Saudita. Muito mais bem preparados, Irã. Muito mais malvados do que os israelenses, os turcos. E o Estado de Israel agora está na seguinte situação. No norte, foi-se embora o boi com a corda. Porque bombardear Damasco não vai derrotar o Al-Julani. Você não derrota um movimento insurgente guerrilheiro com ataque aéreo. Isso nunca funcionou. Nunca, jamais. Você procura um momento aí na história da humanidade que isso funcionou. Nunca funcionou. Ajudou os norte-americanos a derrotar os Vietcongs no Vietnã? Não. Ajudou a derrotar o Talibã no Afeganistão? Não. Não funciona. Simplesmente não funciona. A única coisa que Israel está fazendo é gastando a pouca munição que tem, as poucas armas que tem. E ficando, a cada dia que passa, mais desarmado e mais desamparado. Porque se Sua Alteza, ao que tudo indica, realmente assumiu o controle da situação, e agora a Síria está dividida. 30% Turquia, 30% Irã, 30% Arábia Saudita, 10% Rússia. Então agora Israel tem problema, gente. Vou dizer para vocês, Israel está atacando, Israel bombardeia. Mas é isso que Israel faz desde sempre. Ele bombardeia. Que diferença isso faz? No contexto da guerra, não faz diferença nenhuma. Não faz nenhuma diferença. Não faz a menor diferença. Israel agora tem problema. E grande, e um problema enorme. Porque os vizinhos de Israel agora são Turquia, Irã, Arábia Saudita e Rússia. Já que não existe mais Síria. O Estado de Israel colaborou com os Estados Unidos e o Reino Unido e a França para destruir a Síria. E ganhou no lugar o quê? Destruiu um pequeno inimigo e ganhou 4 grandes inimigos nas portas do Estado ilegítimo. Os russos não vão invadir Israel. Os iranianos talvez não. Os turcos, na primeira oportunidade que eles tiverem, é o que eles vão fazer. Porque o jogo é a disputa sobre o que restar dos territórios da Palestina ocupada. A Palestina ocupada vai ser desocupada. Vocês sabem o que isso significa. Uns 6 milhões, 5 milhões de asquenazes vão ter que voltar para o buraco de onde eles saíram. A Palestina vai ser desocupada. Mas aqui a natureza não tolera vácuo. Então agora, embora não pareça, começou a verdadeira disputa, a verdadeira corrida pelo controle de Jerusalém. Os turcos estão na corrida. Não para libertar a Palestina, eles querem Jerusalém, que era deles, e foi deles por mais de 300, mais de 400 anos. Enquanto Jerusalém teve paz e foi uma comunidade próspera, estava sob controle otomano. Os turcos querem Jerusalém. Mas os árabes também querem. Mas os árabes, os sauditas, eles não querem toda Jerusalém. Na verdade, o que eles querem mesmo, Sua Alteza quer, é a mesquita de Al-Aqsa. E isso talvez explique por que o Jabulani mudou de lado. Ou foi mudado de lado. Por que agora Israel foi para o fight? Israel não está atacando a Síria, que não existe mais. Israel está tentando desesperadamente defender Jerusalém. É sobre isso. Não ataque contra a Síria. Reitero, pelo mesmo motivo que o Brasil não ataca a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a União Soviética. Não se pode mais atacar a Síria. Não se ataca o que não existe. Simples. Então, o Estado de Israel está atacando o Jabulani. Mas
Se o Jabulani foi cria do Estado de Israel, por que você está atacando a própria cria? Porque agora o dono dela é outro. Os sauditas estão desafiando também o controle turco. Começou, reitero, a briga por Jerusalém. Quando eu digo que o Estado de Israel não tem a menor chance, gente, 2030 está aí. Cobrem de mim se houver em 2030 o Estado de Israel. Cobrem de mim. Eu tenho esse canal há 17 anos. Para 2030 faltam só 5. Talvez seja tranquilo cobrar de mim se vai existir em 2030 o Estado de Israel. Não vai. Agora já começou a disputa por Jerusalém. O Irã não está nessa disputa. O Irã não quer o controle de Jerusalém. O Irã quer o controle do norte. A Rússia não está nessa disputa. A Rússia quer as bases dela lá em paz. A disputa por Jerusalém entre árabes e turcos. O Egito rompeu com o SWIFT, rompeu completamente, coisa que o Brasil não teve coragem de fazer. O Egito rompeu completamente com o sistema SWIFT para o comércio com a China, que também rompeu completamente com o sistema SWIFT para o comércio com o Egito. O sistema SWIFT está morrendo. Mas por que a China e o Egito fariam um acordo desse tipo? Existe algum país que é aliado ao mesmo tempo, forte e importante, tanto do Egito quanto da China? Existe. Qual o nome desse país? Reino da Arábia Saudita. Então o jogo está sendo jogado. O jogo está sendo jogado. As peças estão sendo colocadas no tabuleiro. Os primeiros movimentos estão sendo feitos. Israel, reitero, está lutando desesperadamente para defender Jerusalém. Não se trata da Síria. Se trata de Jerusalém. Quem vai chegar nela primeiro? Bloqueando Damasco e talvez Homs. O Jabulani, que é a Arábia Saudita, talvez consiga impedir os turcos. Mas por quanto tempo e a que preço? Ou talvez ele chegue à conclusão que não é necessário. Dá para dividir. Mas como dois caras complexos, vamos colocar dessa forma, podem chegar a um acordo simples? A Arábia Saudita tem 2.175.000 quilômetros quadrados, salvo engano. Talvez até mais. É um dos maiores países do mundo. A Arábia Saudita é imensa, gente. A Arábia Saudita é das 15 maiores nações do mundo em extensão territorial. A Arábia Saudita é maior do que a Europa Ocidental inteira. Se você pega a Itália, França, Alemanha, Reino Unido, você tem o quê? Pode acrescentar Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal e Espanha, que continua sendo menor que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não precisa de território. Então, o que Sua Alteza quer? Sua Alteza quer Jerusalém. Mas Sua Alteza não quer Jerusalém. Dá para você conversar com Sua Alteza. Sua Alteza, você quer realmente Jerusalém? Conversa aqui. Você quer Jerusalém? Se Sua Alteza parar para pensar com calma, com carinho, com amor, ele vai ver que o que ele quer é a terceira mesquita. Ele já tem duas. A mesquita sagrada de Meca e a mesquita sagrada de Medina. Das 3 mesquitas sagradas, só falta uma que Sua Alteza não tem o controle. Al-Aqsa. E o Irã pode concordar com Sua Alteza? Claro que pode. Ah, mas eles foram inimigos? Foram. A música da banda trocou. Vida que segue. É perfeitamente possível. Você faz um acordo. Sua Alteza, você mantém um controle.
da Mesquita de Al-Aqsa e permite que depois de 50 anos quase, os iranianos voltem a rezar, a orar na Mesquita de Al-Aqsa perfeitamente. Garante a integridade de todos nós, como eu garanto a integridade de vocês quando visitarem Meca. Então, embora há um ano atrás seria quase impossível, faz total sentido hoje que a Arábia Saudita chama o Irã para conversa. O Egito já foi chamado para conversa. Porque se o Egito resolveu fechar com a China para não usar mais o SWIFT, e a China é um aliado em comum da Arábia Saudita, bom, e do Egito, quer dizer que Israel tem muito mais problema do que só iranianos, sauditas, russos e turcos do norte. Os israelenses têm um problema que é o Egito no sul. Ah, mas os palestinos estão morrendo. Vocês viram citar o nome de Palestina aqui em algum momento? Pessoal, nós estamos falando sobre geopolítica, não sobre religião. Ninguém se importa com Palestina. Essa não é a questão. A disputa é por Jerusalém. Como se fosse em tom de pilhéria, de gracinha, Al-Sisi e Erdogan, alguns meses atrás, estavam brincando. Qual deles chegariam primeiro em Tel Aviv? Qual dos dois? 1 milhão de homens do exército egípcio ou 700 mil do exército turco? Qual deles chega primeiro em Tel Aviv? Tel Aviv está mais perto do Egito. Mas os turcos são infinitamente mais perversos e maus. Então, umas pessoas, mesmo os israelenses, talvez consigam resistir, se tiver fraude o suficiente, ao avanço do exército egípcio. O que eles não vão ter é coragem para enfrentar o avanço do exército turco. Mas a Arábia Saudita entrou na roda agora. E a disputa não é mais por Tel Aviv. A disputa é por Jerusalém. Não estamos vendo uma guerra na Síria. A Síria, reitero, não existe mais. Não existe guerra na Tchecoslováquia. Não existe guerra na Iugoslávia. Não existe guerra na União Soviética. Não existe guerra na Alemanha Oriental. Não existe guerra em lugar que não existe. A guerra é do Estado de Israel contra o Al-Jilani, que era até recentemente um capacho do Estado de Israel. Reitero mais uma vez, Israel não está preocupado com os drusos. Gente, Israel se preocupa com qualquer coisa nesse planeta que não seja judeu sionista. Israel massacra até os próprios judeus, se eles não forem sionistas. E Israel vai entrar em guerra para defender os drusos. Sério isso? Israel vai entrar em guerra. O Estado de Israel, eles vão entrar em guerra para defender drusos. Vocês se lembram quando Israel estava sendo bombardeado? Tem vários vídeos de drusos tentando entrar em abrigo e os israelenses não deixando. Então, de repente, o Estado de Israel virou bonzinho e agora descobriu que ama os drusos. É óbvio que a questão não é sobre os drusos. A questão é sobre Jerusalém. E a melhor posição, por enquanto, é a saudita. Porque tem o Egito ao sul, bem junto à fronteira. E do que sobrou, no antigo território da Síria, o centro está comandado pelo Al-Jilani. Ou seja, pela Arábia Saudita também. Os aliados da Arábia Saudita são os que estão mais próximos de Jerusalém. O Irã pode ser instado a não entrar na disputa. Então, para o Irã, a gente quer alcançar o Mediterrâneo através do Líbano. De boa. É só criar um país permeável. O problema são os turcos lá em cima. O Erdogan é um cara difícil. Mas é alguém que sabe negociar. O Erdogan sabe negociar. Ele pode ir para o fight. Ou pode ir para a mesa. Não estou dizendo que vai ser assim. Mas é uma solução perfeitamente aceitável para os dois lados. Conceito da teoria de jogos. Não é uma questão de saber qual dos dois ganha mais. É saber qual dos dois perde menos com um acordo desse tipo. Mantenha o controle espiritual da região muçulmana de Jerusalém e da Mesquita de Al-Aqsa com sua alteza real. Mas o controle político da cidade de Jerusalém
fica sendo da Turquia. Os chineses levam o quê? Tel Aviv. Haifa passa para a mão dos iranianos. Gaza fica sob controle do Egito. É um estado condominial, como nós falamos. Os BRICS foram forçados a se entender e vão lutar junto. E o que nós estamos vendo no Oriente Médio é o primeiro conflito da história que está sendo feito agora entre os BRICS e os anglo-saxões. Entre os anglo-sionistas e os BRICS. Porque Egito é BRICS. Arábia Saudita é BRICS. Irã é BRICS. China, que patrocina, é BRICS. Turquia não é. A Turquia é a Turquia. A Turquia não é a OTAN. A Turquia é a Turquia. Para os turcos, só há turcos no mundo. Do ponto de vista turco, existem dois tipos de povos no mundo. Os turcos e os que não importam. Só isso. Mas dá para negociar com a Turquia? Claro que dá. É só oferecer o que ela queira. O que ela quer é Israel inteiro. Isso não vai acontecer. Mas ela quer muito Jerusalém. Ela quer muito Jerusalém. Ela protegeu Jerusalém. Goste-se ou não, os otomanos protegeram Jerusalém por 400 anos. E protegeram bem, no sentido que judeus estavam livres, drusos estavam livres, xiitas livres, sunitas livres, cristãos livres, judeus livres. A Turquia quer Jerusalém. Só que Sua Alteza quer a Mesquita de Al-Aqsa. E essas duas coisas não são excludentes. Só separar. Então, assim, o controle espiritual da Mesquita passa para os sauditas. Proteção passa para os sauditas. Mas o controle político de Jerusalém é turco. Ainda que desse esse controle um nome diferente. Síndico. Nossa, Leida, mas já existiram estados condominiais no mundo? E como? O síndico não surgiu em condomínio de Alphaville. Síndico é uma palavra de origem, inclusive, indiana. Ela tem séculos, milênios, na verdade. Então dá para ter um arranjo. A única coisa que não está claro nesse arranjo até agora é com quem vai ficar Jerusalém. Os iranianos abrem mão. O Egito não tem cacife. Então, dois povos disputam Jerusalém. E para não ficar um vídeo longo, que eu gostaria muito que ele fosse compartilhado, comentado, para não ficar um vídeo longo, é como se uma pessoa ainda não tivesse morrido. Ela ainda está viva. Mas já tem 2 clientes para os órgãos dela. Não se trata de Israel atacar a Síria. Trata-se do início do confronto entre os BRICS e o mundo anglo-sionista. Israel não tem condição de lutar, não tem arma, não tem como se defender caso o Irã resolva atacar. Quem está lutando não é Israel por Israel, é pelos Estados Unidos, é pelo Ocidente. Porque Israel nem morreu ainda, mas os órgãos já estão sendo disputados. E os palestinos. Horrível dizer isso, de todo o meu coração, como me dói. Ninguém se importa. Não se trata deles. Ninguém se importa. Pode dizer que ninguém se importa. Os xiitas se importam, porque na religião xiita é a obrigação do muçulmano devoto defender aquele que é vilipendiado. Então os xiitas se importam. Sincero e honestamente, mas só eles. Fora disso, ninguém quer saber. De quem vai ser o bolo? O bolo pode ser dividido.
O estado condominial é a divisão do bolo em várias fatias. Resta o problema da cereja. Quem fica com a cereja? Quem fica com a cereja? O bolo pode ser dividido, e será. Mas quem fica com a cereja? Parece um ataque israelense na Síria, mas é a disputa pela cereja no mundo. É isso. Muito obrigado pela presença, pela companhia, e eu vou encerrar porque eu não quero um vídeo longo, já não precisa ficar falando muito. Não, isso o essencial foi dito. Agora é só refletir. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Vou dar um jeito de fazer almoço. Né? Oi.